Segunda Reis, capítulo 15, o reinado de Azarias de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias seu pai havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso. Até o dia da sua morte morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias, de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. O reinado de Salum de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tires a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Menahem destruiu a cidade de Tifsa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade, e ele a devastou. Até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem de Israel. Desde o 39º ano do reinado de Azarias e de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os seus dias, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, veio contra a terra, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Síria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaia, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaias de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaias, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaias e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou e reinou em seu lugar, no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão, de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zerusa e era filha de Sadoc. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor.
Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar.